Bom, na história, né, da igreja, tantos mestres da fé, tantos santos, tantos estudiosos, quando a gente olha para a patrística, a gente olha para a escolástica, enfim, tem uma série de caminhos para a gente seguir para entender um pouco desses atributos de Deus. O senhor se lembra alguém que o senhor destacaria para que a gente aprofundasse os estudos nesse sentido? Bom, falávamos, eu não tenho experiência de Deus. Né? A gente falava disso, eu não tenho experiência. Então, fica difícil. Como é que eu vou fazer? Encontro a necessidade de ter que falar de Deus. Né? Eu encontro que Deus, do ponto de vista da razão, não pode ser uma ideia vaga. A palavra, o ato primeiro, né? Quando pensamos da Aristóteles, né? Que fala de Deus é o ato primeiro, né? O Platão, a ideia de bem, né? Que pensa... São ideias meio vagas e eu preciso falar algo mais sobre isso. Mas eu não tenho experiência. Tenho que encontrar algum caminho para gerar uma linguagem sobre Deus. Né? E aqui, uma pessoa que nos ajuda muito é um filósofo, um estudioso, que se declara Dionísio o Areopagita. Então, É o pseudo? é o pseudo Dionísio, porque Dionísio, vocês sabem muito bem, está lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo, quando vai a Atenas, naquele discurso desastroso dele em Atenas, né? Ele vai falar justamente com alguns filósofos, né? Muitos, quando escutam a ressurreição, vê aí a grandeza da fé que supera a razão. Né? Eles dizem, isso daqui eu não quero escutar, mas duas pessoas o acolhem, uma senhora, chamada Damaris, eu acho, e um tal de Dionísio, o Areopagita. Areopagita por causa do nome Areópago. Areópago, que onde se reuniam em Atenas os filósofos e as pessoas públicas da cidade. Certo. Ok? Um pensador do século XI, do século XII, né? Ou anteriormente, acho que anterior, me foge o dado de Dionísio Areopagita. Provavelmente um sírio do século V, provavelmente. Exatamente, né? Ele escreve uma obra chamada Os Nomes Divinos. Nessa obra, ele se declara sendo Dionísio. É aquela obra conhecida, o nome completo, sobre os nomes divinos e a teologia mística. Exatamente. Essa obra, né? Essa obra, né? Bom, então, por isso que ele é pseudo, porque não pode ser no século V, a não enfim. ser que essa pessoa vivesse 500 anos, nós sabemos que é impossível, né? Então, mas essa pessoa ficou conhecida como esse mesmo Dionísio? Essa que é a confusão? Essa é a confusão, né? Entendi. Ele fica o pseudo Dionísio, então se declara como se fosse, na verdade não é, mas se mantém, como nós não sabemos o nome do autor, como o pseudo Dionísio. Que provavelmente seja esse monge da Síria que escreveu para valer. Exatamente. Mas a colaboração dele é maravilhosa. É maravilhosa, né? E ele coloca 3 caminhos da mente humana para poder conhecer a Deus. Vou fazer um pequeno preâmbulo, Diácono. Tá. Né? Quando eu falo que eu conheço alguma coisa, eu conheço as características de algo. Estou vendo o Senhor, estou vendo o ser humano, deve ter quase 80 de altura, deve ter tanto X peso. Muito, no meu caso. Muito. Nasceu no estado de São Paulo. Sim. Né? E eu começo a saber as suas características, as suas perfeições. O que é uma perfeição? Perfeição, a gente usa uma palavra muito grande, perfeito, algo maravilhoso. Não. Perfeição é qualquer característica que existe em alguma coisa. Certo. Mas pensa esse óculos. Esse óculos eu posso dizer que ele é preto, que ele serve para o Padre Wilson enxergar, que ele tem um apoiozinho para o nariz, e quando ele descrever as perfeições. E posso imaginar outros óculos que têm outras perfeições. Pode ser vermelho, pode ser plástico, pode ser outra coisa, não é verdade? Então, é qualquer característica de algo, né? Então, quando eu vou falar dos atributos, das características de Deus, vou falar, portanto, das perfeições divinas. Certo. Dionísio vai nos colocar 3 caminhos para mostrar como são essas perfeições divinas. Se estamos falando de Deus, algo que é sabido quando provamos a existência de Deus, que Ele é o maximamente perfeito. Certo. É aquele que é a origem de tudo, e ser a origem de tudo tem que ter as perfeições de tudo. Né? Mas nas perfeições, nas características das coisas, há coisas menos perfeitas. As coisas mais perfeitas são aquelas que menos se modificam. E aquelas menos perfeitas, aquelas que mais se modificam. Certo. Né? É uma coisa muito... Pensemos nas pedras preciosas. Por que uma pedra tem um valor? Né? Pensemos, sei lá, num metal como o bronze, o ouro ou a prata. Por que a prata, o ouro ou o diamante tem tanto valor? Porque são coisas que perecem muito pouco. Um ouro, por exemplo, não vai estragar facilmente. Já um pedaço de cobre, deixado ao tempo, rapidamente se oxida. Certo. Né? Então, quanto mais algo dura, algo menos muta, menos recebe mutações, mais perfeito essa coisa é. Portanto, a primeira coisa que fala Dionísio,
Tenho que encontrar em Deus perfeições que não recebam diminuição. É uma perfeição ser uma pedra? Sim. O ouro é mais perfeito que um pedaço de cobre. Certo. Mas o ouro ainda assim é corruptível. Portanto, a perfeição de ser pedra, que em si é uma perfeição, não pode ser aplicada a Deus. Então, eu vou negar, essa é chamada via negativa. A via negativa é a mesma coisa quando a gente acha como teologia negativa? Parecido. Né? A teologia negativa é assim, eu vou... A teologia negativa significa que eu não posso falar alguma coisa, apofatismo, né? Tá. Não posso falar. Não, aqui não posso falar, não posso dizer de Deus aquilo que é imperfeito. Ah, entendi. Eu vou retirar, via negativa, eu vou retirar de Deus aquilo que não pode existir nele. Certo. Por exemplo, no ser humano, a perfeição. Nós temos um corpo, com o corpo nós podemos amar, nós podemos pensar, nós podemos louvar a Deus, né? A gente pode cantar, a gente faz coisas maravilhosas com o nosso corpo. O nosso corpo é perecível. Vou entrar num problema aqui, diácono. Cristo teve corpo, mas vamos pensar que Cristo não existiu. Vamos pensar que Cristo não existiu. Entendi. Né? Mas em Deus não pode existir a corporeidade, porque a corporeidade implica necessariamente uma mutação, uma imperfeição. Certo. Estou dizendo que o corpo é ruim? Não. Quando eu digo imperfeição, não digo que a coisa seja ruim, má. Digo que é suscetível de uma limitação. Então Deus não pode ter perfeições que impliquem na sua definição limitação. Corporeidade, distância, tamanho. São coisas que implicam limitação. Certo. Né? Então Deus não pode ter perfeições que sejam limitadas. O senhor abriu um parênteses à questão do problema de Cristo, obviamente que a questão é complexa, mas isso talvez seja porque houve tanta confusão cristológica nos primeiros séculos da igreja. Exatamente. Porque o conceito de Deus implicaria que Cristo não fosse Deus. Se Cristo teve corpo, não poderia ser Deus. Entendi. Daí está todo o arrianismo, outras heresias, né? Que tentam negar, né? Que Cristo fosse homem, que Cristo fosse, que Deus, que do monofisismo, que Cristo fosse uma natureza somente divina. Concílio de Calcedônia, exatamente. né? Porque, evidentemente, quando conhecemos a Deus e entendemos o conceito divino, não pode ter nele Imperfeições. Imperfeições. Ok? Certo. Não. Uma segunda coisa que coloca Dionísio. Vou afirmar de Deus perfeições que não implicam limitação. Existem características na realidade que não implicam limitação. Vou pegar a mais complicada de todas. Ser. Tudo aquilo que possui ser. Mas esse tem que ter um parênteses aqui, né? É. O que significa isso? E tem um outro nome quando a gente, obviamente, pensa no ser, que é o ente. É o ente, né? Explica isso para a gente, para quem não está acostumado com esses argumentos. A linguagem filosófica é um pouco técnica, né? Mas vamos tentar fazer algo muito simples aqui. Tá. Né? Aristóteles, que é o principal filósofo que trabalha com o ser, com a realidade, com o ente, ele encontra que a realidade, ela é ou existe. Certo. Prefiro usar o termo é. Certo. O termo existir é um termo posterior que significa provir de alguma coisa. Certo. Deus, tecnicamente, que me perdoem, não existe, porque Deus não vem de nada. Deus simplesmente é. Ele se realiza. Tudo aquilo que existe, perdão pela redundância, possui ser. Possui uma existência mínima. Certo. Ok? Bem, a perfeição de ser não está limitada a nada. É Deus e é uma ameba. Ambas realidades que são entes, ou seja, o ente nada mais é que aquilo que possui ser. É o particípio presente do verbo ser. Certo. Né? Que vem do grego toon, né? Que é do verbo einai, que é ser, né? Toon, particípio presente, que seria traduzido como aquilo que é ou sendo. Certo. Né? Seria um gerúndio, uma realidade que está atuando alguma coisa. Todo ser tem um ente? Todo ente possui ser. É o contrário. Então, todo ente que possui o ser? Exatamente. Todo ente, para ser ente, recebe um ser. Entendi. Né? Recebe uma quantidade de ser. Até a quantidade não é muito precisa, mas é a linguagem que nós temos. Tá. Né? O termo mais preciso que falam os filósofos hoje em dia é de intensidade. Certo. Eles possuem um ser mais intensivo que outros. Então, de ser, eu posso dizer de Deus. De fato, Tomás de Aquino fala que o primeiro nome de Deus é o mesmo ser subsistente. Ou seja, na definição de ser,
Ou seja, não implica alimentação. Existe uma ameba, existe um micróbio, existe um quark, a partícula mais limitada da matéria. Nessa partícula, ela existe. Existe Deus. O ser é uma característica que não implica limitação nenhuma. Então, posso dizer de Deus. Essa característica não existe, não tem limitação, portanto, não implica imperfeição, e, portanto, eu posso dizer que Deus é o ser. Ele é o mesmo ser subsistente. Agora... Na semana passada, nós falamos aqui do argumento de Santo Anselmo de Cantuária. Exatamente. Que é um argumento sobre a natureza do ser. Exatamente. Por isso que se diz ontológico, que significa isso? Ontológico, vem do ton, né? Ontos, né? Certo. Ontos, do ser, né? Santo Anselmo falava que Deus, né? O termo latino, ele fala em latim assim, id quod maius cogitare neque, aquilo do qual não podemos pensar algo de maior. Agora, se algo é o maior, tem que existir, porque é mais perfeito existir, ser, que não ser. Poderia eu pensar algo muitamente perfeito, mas se não existe, é mais imperfeito do que aquilo que existe. Certo. Então, esse é o argumento de Santo Anselmo, né? Muito discutido, não vamos entrar nele agora. Ok, mas só para lembrar da relação do com o ser, né? Do com o ser, né? É. Então, se diz que Deus é o mesmo ser. Tá. E aí já entra na terceira parte do Dionísio Areopagita, né? Do Pseudo Dionísio. Ele coloca que Deus não somente possui por via afirmativa as perfeições, que não existem limitações, mas que Ele é o máximo dessas perfeições. Deus não somente possui ser, Ele é o sumamente ser. A bondade não existe limite para a bondade. É bom o céu, é boa a água, é bom o ar que respiramos, é bom Deus, é bom o amor, é boa a felicidade. Tudo é bom. Certo. Deus não somente será bom, será a máxima bondade. Para a beleza é o mesmo exemplo? Para a beleza, para o ser, para a verdade, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Interessante. Deus é não somente Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. Essa contribuição do Dionísio, então, é sobre 3 aspectos. Né? Exatamente. O aspecto negativo, vou tirar de Deus aquilo que não pode estar nele. Tá. Que não é ruim que esteja nas criaturas. Para nós ter um corpo é maravilhoso. Nós respiramos, amamos a Deus, louvamos ao Senhor, criamos a nossa família com o nosso corpo. Certo. Né? Mas a corporeidade implica limitação, então eu vou tirar a corporeidade de Deus. Certo. Né? Vou afirmar de Deus aquilo que não tem limitação, a via afirmativa. Certo. Então Deus, vou encontrar perfeições que em Deus não impliquem nenhuma limitação. E dessas perfeições, a terceira momento, vou dizer que Deus é o máximo delas. Por que eu digo isso? Aqui vamos falar de outra coisa que fala Tomás de Aquino e Aristóteles. Outra coisa um pouco complicada, mas temos que explicar, que é o tema da analogia. Certo. Né? Como é que eu posso falar de um máximo e de um mínimo? Né? O que é analogia? Quando nós falamos de algo, usamos termos. Esse óculos é preto. Certo. Eu usei um termo, óculos preto. Certo. Né? Usamos o termo óculos, passemos dele. Óculos na língua portuguesa só significa esse instrumento que colocamos no nosso rosto para poder enxergar melhor. Certo. Não tem nenhuma outra significação. Né? Isso dizemos que é um termo unívoco. Unívoco tem apenas um univote, uma voz, um significado. Um único significado. Exatamente. Tá. Existem termos equívocos. Né? Pensamos na palavra manga. A manga do meu terno e a manga fruta. Certo. Tem o mesmo som, porém tem 2 significados. Um não tem relação com a Com outra. nenhuma relação com o outro. Certo. Né? E tem os termos que chamamos termos análogos. Tem um termo análise semelhante. Certo. Um logos, um significado, uma consciência semelhante. Né? Existem vários tipos de analogia, sobretudo são 2 tipos que nós usaremos. Para pensar nos atributos de Deus. Nos atributos de Deus. Analogia, que Aristóteles define como de atribuição intrínseca. Por exemplo, eu digo que as coisas são boas porque encontro um maximamente bom, que ele chama de principis analogatum, primeiro analogado, Certo. ao qual eu refiro a bondade. Certo. Né? Então, as coisas elas são boas não por si próprias, mas pela bondade que recebem daquele que as cria. Ok? Ok. Isso é analogia de proporcionalidade, onde não falaremos de um máximo, mas de uma gradualidade. As coisas serão, usaremos a mesma bondade, como exemplo,
né? As coisas serão tão boas quanto se aproximem do máximo, né? Existe aqui uma gradualidade de máximo e mínimo. Esses dois tipos de analogia nos ajudam a perceber e criar uma linguagem teológica e filosófica. Lembremos, para eu poder falar de Deus, tem que partir daquilo que eu conheço. Certo. Então, pensemos, o mundo é bom? O mundo é bom. Tenho um prazer com o nosso mundo, é tão legal viver. A vida é tão gostosa de viver. O prazer das cruzes, das dificuldades, é tão boa a nossa vida. Não é verdade? Mas Deus não é bom como a nossa vida. Deus é massivamente bom. Tem que encontrar a relação entre a bondade do mundo e a causa dessa bondade, que é Deus. Né? E aqui existem dois tipos de características de Deus que nos geram aí. Posso falar de Deus duas coisas: o modo dele ser e o modo dele agir. Né? Quando eu falo de alguma coisa, eu posso falar da sua essência. O diácono Eric é um animal racional. Descreva as suas características do seu modo de ser. Mas eu posso falar do seu modo de agir. Algo que vai além do modo de ser do ser humano enquanto tal. O diácono Eric usa barba. Nem todo homem usa barba. Certo. Ele age com o seu rosto colocando barba nele. É um modo de atuar do diácono. É uma ação, claro. É uma ação, uma coisa concreta. De Deus, temos que falar do modo como ele é, aquilo que lhe é fundamental, e do modo como Deus age. Falar então, falamos de atributos, a palavra é complicada, atributos entitativos divinos, ou seja, relativos ao modo de ser divino, à natureza divina. Certo. E atributos operativos, relativos à ação divina.